Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 8 de maio de 2024, estamos recebendo aqui o professor Dr. Otávio Bianchi, que é graduado em Engenharia Química pela UCS e doutor em Engenharia de Materiais pela URGS. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade do Minho, Portugal, e no Yale University of Technology. Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do DEMAT, no PPGE3M. Otávio, muito obrigado por ter acatado o nosso convite, por ter aceitado estar aqui dividindo o seu tempo e, em nome de todos que estão aqui te assistindo, especialmente aqui do nosso programa de Ciência e Engenharia de Materiais, um grande abraço para vocês e para todos do Sul que passam por esse momento tão difícil com as chuvas e a enchente. Muito obrigado novamente, o Palco Digital, meu amigo, é todo seu. Ok, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao professor Carlos pelo convite e também a organização por esse convite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto muito específico que trata sobre reações de polímeros e onde que a gente pode ter tanto oportunidades de síntese, de modificação de polímeros, né, a relação entre estrutura e processamento desses materiais e as propriedades. Eu vou tentar trazer alguns exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu, tentei elencar alguns, tá? Mas só para a gente entender qual é a importância do domínio, né, dessa área, porque uma coisa é você fazer reações com, por exemplo, reações químicas com moléculas pequenas, outra coisa é você trabalhar com macromoléculas, são dinâmicas um pouco diferentes. Tá? Então isso dificulta um pouco a questão do nosso problema. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um Pix do nosso governo do estado, né? Visto o nosso grave problema que a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Então esse é um Pix do governo do estado, é um Pix oficial que está recebendo doações para o estado. Existem outras inúmeras iniciativas, no qual eu agradeço muito em nome, digamos, de mim como gaúcho e também como cidadão aqui de Porto Alegre. Agradeço muito a doação de todos vocês e de todos os estados e pessoas, tanto do Brasil e de fora do Brasil, que estão contribuindo, tá? Mas o nosso assunto de hoje, ele vai tratar sobre reações de polímeros. Mas aonde que esse tópico de reações de polímeros, ele acaba entrando, digamos assim, na parte de ciência de polímeros? Bom, por exemplo, a gente faz uma modificação em polímero. Eu pego lá um polímero normal, polietileno, um filme para fazer embalagens plásticas, e eu quero imprimir na superfície desse polímero. Obviamente que a maioria dos pigmentos que a gente utiliza, né, a base deles normalmente são polímeros que são de natureza mais polares. E o polietileno é um polímero apolar. Então eu preciso muitas vezes fazer modificações na superfície desses polímeros para poder imprimir, ou até mesmo para fazer embalagens multicamadas, colar uma camada na outra. Então, produzir produtos que vão dar maior durabilidade a tanto alimentos. Então, nisso a gente acaba fazendo reações de polímeros, seja gerando grupos funcionais, como no caso no clássico tratamento corona, que é feito superficialmente com uma descarga elétrica com alta tensão. A gente pode também trabalhar em relações à questão de síntese via processamento reativo, né? Então a gente utiliza um equipamento convencional de processamento de polímeros, como uma extrusora, por exemplo, e aí consegue sintetizar polímero utilizando o próprio parafuso como um reator, né? Ou até mesmo produzir esse polímero com algumas características, no caso para aplicações especiais, um polímero que tenha, por exemplo, transparência, ou um polímero que tenha até mesmo uma certa biodegradabilidade. Então, eu posso construir arranjos experimentais, arranjos reacionais que não são tão grandes, tá? Como, por exemplo, construir uma planta num polo petroquímico. Obviamente que os polímeros que a gente pode produzir com esses arranjos não são os mesmos, tá? Então tem que levar isso em consideração.
A previsão, por exemplo, da cinética das reações, né, que envolvem, por exemplo, desde a degradação dos polímeros, como é que são os mecanismos que estão envolvidos na degradação, a previsão, por exemplo, da cinética da reação, saber, por exemplo, se no reator que eu projetei, se eu tenho um tempo de residência adequado para essa reação, né, se o tempo que vai ficar dentro do reator é adequado para obter a máxima conversão, ou seja, transformar um líquido, por exemplo, num sólido como um polímero, né? Então, passariam por esses estágios, né? A degradação, ela serve bastante também para prever o tempo de vida desse polímero, né? Se ele vai durar 50 anos numa aplicação, se ele vai durar 100. Obviamente que são inferências, muitas vezes você precisa fazer abordagens que permitam, né, testar produtos em condições reais, como num experimento mecânico, etc., de longo tempo, como isso, tá? Mas são inferências. E aí, entender um pouco sobre a relação que a gente tem entre a estrutura que eu desenvolvi, né, ou seja, muitas vezes a microestrutura que o polímero tem, a propriedade e a característica de processabilidade que ele vai ter, né, ou seja, ela é consequência dessa estrutura que eu formei, né, no momento que eu sintetizei, ou enfim, aquilo que eu assumi, né, para produzir, para projetar o meu polímero. Então, aqui só para... isso aqui são alguns parceiros que a gente tem, desde universidades aqui no Brasil, como fora, empresas, enfim, que também contribuem, muitas vezes, com alguns trabalhos que a gente desenvolve, ou até mesmo com pesquisas aplicadas, etc. Bom, mas qual é o grande desafio, né? Eu gostaria de retomar alguns conceitos. Qual é o grande desafio da gente trabalhar com polímeros e conhecer um pouco? Primeiro, é o tamanho das cadeias, né? Ou seja, se esses polímeros têm cadeias que são de natureza mais linear, ou se elas têm certas ramificações, né? Ou seja, a dinâmica dessa cadeia em relação ao movimento que ela tem, qual é a transição vítrea que ela possui, por exemplo, né? Se tem uma transição subambiente ou não, né? Ou seja, transição vítrea a baixa temperatura ambiente, se eu tenho natureza, por exemplo, de um polímero semicristalino, se eu tenho características, por exemplo, como viscosidade, ou seja, o comportamento geológico desse material, ou seja, se eu tenho um sistema que eu tenho partículas com cargas inorgânicas, por exemplo, qual é o nível de interação entre essas cargas, né, interações tanto químicas quanto físicas, né? Isso basicamente é ditado pela natureza dos segmentos que a gente tem no polímero, ou seja, a natureza da polaridade das ligações formadas, né? Se a minha ligação ela é formada por átomos que têm uma diferença de afinidade eletrônica, então eu posso gerar uma ligação que é polarizável, e essa ligação polarizável ela tem um papel muito fundamental no polímero, porque eu tenho uma distribuição topológica, ou seja, toda a superfície da cadeia do polímero ela vai estar disponível para ter esse efeito da natureza do tipo de segmento que eu vou ter, né? Ainda, se eu tenho ligações cruzadas, né, se eu tenho um material que após uma reação química forma um material insolúvel, infusível, né, qual é a compatibilidade que esse polímero tem, aonde eu vou aplicar ele, então tem que ser pensado tudo isso. Algo interessante, já vou começar a mostrar alguns dados que a gente já fez a previsão. Hoje, por exemplo, trata-se muito problema de nanopartículas, dispersões, tá? Então, nessa figura aqui tridimensional, é um diagrama de solubilidade, onde tem a resina epóxi, tá? O teta, que é o endurecedor, e aí o GN são nanopartículas de grafeno, e o CNT, nanotubos de carbono, tá? Então, por exemplo, o que está fora daquela região mais azulado, daquela esfera, é um sistema onde eu não teria uma solubilidade. Ou seja, se eu colocasse essas partículas nesses solventes ou nesses meios, a tendência natural, dependendo da densidade, obviamente seria ou ficar todo ele decantado, todo ele acima, ou todo ele abaixo, no caso precipitado, né? Isso muitas vezes para um sistema que a gente vai trabalhar com dispersão, produção dessas partículas, não é muito bom, tá? Porque a gente deseja, né, que
consiga formar, muitas vezes, uma suspensão com uma certa estabilidade. Tá? E essa estabilidade a gente pode fazer uma medida dela através de parâmetros termodinâmicos, né? Não estou levando em consideração o grau de agitação, somente as coisas ocorrendo estaticamente, então a termodinâmica serve para a gente entender um pouco disso. Mas a gente fez isso há um tempo atrás, né? Existem parâmetros que são parâmetros, por exemplo, de Hansen, que podem ser utilizados para construir esses diagramas ou prever a solubilidade, e a gente desenvolveu um parâmetro que era parecido com o de Hansen, mas ele se aplicava melhor a moléculas mais polares, né, que é o de PEVA, onde a gente tinha uma certa similaridade entre os parâmetros, mas a gente conseguiu, por exemplo, fazer um incremento ao parâmetro de Hansen, em condições principalmente para moléculas polares, tá? Que é mais problemático, porque nas moléculas polares a gente começa a ter um grande desafio, que é devido à natureza das interações que a gente tem, por exemplo, ligações de hidrogênio, tá? Ou de polos, certo? Bom, num sistema morfológico de duas fases, tá? Por exemplo, o sistema binário, essa equaçãozinha que eu mostrei ali, o ΔG de mistura igual ao ΔH de mistura, menos T delta S, num polímero ela segue algumas características que são bem distintas, por exemplo, de moléculas de baixa massa molar. Por exemplo, se eu pegar água e etanol, tá? Comparando assim. Num polímero, com o segmento, ou seja, a cadeia é muito grande, a entropia, né, o ΔS, à medida que eu vou aumentando esse ΔS, ela começa a não ter muito efeito. Tá? Ou seja, as interações intermoleculares, elas acabam sendo governadas muito pelo tipo de grupo orgânico, né? O tipo de grupo químico que eu vou ter, se o grupo mais polar ou menos polar, coisas dessa natureza. Então, isso, para nós, motivou a gente estudar esses parâmetros de solubilidade, porque a partir desses parâmetros de solubilidade você conseguia fazer, por exemplo, previsões de como eu iria solubilizar ou obter suspensões estáveis de nanopartículas, como no caso de grafeno, nanotubo de carbonos, ou até mesmo isso é aplicado tanto na indústria de cosmético, quanto na indústria farmacêutica, enfim, né, qualquer sistema pode ser descrito, né, digamos, quando a gente utiliza a termodinâmica, para obter esses parâmetros de solubilidade. Agora, num polímero, as propriedades de fluxo, se eu pensar eles em escoamento, elas vão depender propriamente dito do tamanho. Tá? Ou seja, se eu tenho um tamanho até um certo limite, essa cadeia ela não se comporta como cadeias grandes. Nos polímeros comerciais, em geral, a gente acaba trabalhando com cadeias muito grandes, porque você deseja que as propriedades sejam estáveis, ou tenham uma menor dependência em relação ao seu tamanho. Obviamente, salvo algumas aplicações de polímeros, como em tintas, por exemplo, ou vernizes, que a gente vai ter cadeias menores, tá? Mas, quando as cadeias são curtas, o eta ali, ó, eta, é proporcional à massa molar. Quando as cadeias são longas, tá, essas cadeias elas têm um movimento que ele se difere um pouco do movimento de cadeias pequenas. Tá? Embora você tenha difusão dessas cadeias em movimento, elas sendo pequenas, quando essas cadeias são grandes, e eu estou numa condição acima da temperatura de transição vítrea, elas vão ter um comportamento que depende muito do seu tamanho, obviamente, e do caso do movimento chamado de reptação, né, que é diferente de partículas que tem, por exemplo, o movimento no meio, como um movimento basicamente browniano. Tá? Então, o que acontece é que nessas cadeias grandes a gente forma uma série de entrelaçamentos físicos. As cadeias são tão grandes que elas se engancham. E quando uma cadeia começa a se enganchar, a formar esse entrelaçamento físico, obviamente que as propriedades do material elas tendem a aumentar. Tá? Então, elas tendem a aumentar. Então, normalmente, essa massa molar ela vai depender agora num expoente 13,4. E aí o comportamento dela, ele normalmente é descrito por uma teoria
chamada de modelo de tubo, que ela foi desenvolvida pelo francês Pierre Gilles de Gennes em 1973, no qual foi prêmio Nobel. Tá? Então, em elevadas viscosidades, né, cadeias, o negócio começa a ter um pouco um sistema de movimento um pouco distinto em relação à condição. Muitas vezes a gente passa por todos esses percursos, desde cadeias pequenas, quando está em reações, e vai indo para cadeias maiores, ou seja, a questão difusional ela vai ocorrendo e ela tem um papel preponderante no comportamento da reação química. Tá? Então, quando a gente está com cadeias pequenas, a gente vai ter um comportamento de viscosidade em função da massa molar, da viscosidade ser proporcional. Mas aqui ela chega num ponto crítico, onde depois ela passa a ter um expoente 3,4. Tá? O que acontece é que, em geral, tá, os polímeros comerciais aí, que a gente usa e conhece, eles estão aqui, nessa região. Ou seja, eles já têm tamanho suficiente crítico para se enganchar e formar entrelaçamentos temporários. Né? Lembrando, como eu comentei para vocês, que as interações do polímero dependem da sua topologia, ou seja, todas as forças estão distribuídas em sua cadeia inteira, né? É uma distribuição topológica. Ou seja, o estado sólido de um polímero depende, naturalmente, das suas ligações secundárias. Não das primárias da cadeia principal, mas sim das secundárias. Que são ligações de hidrogênio, Van der Waals, e aí mas cadeias maiores também elas vão ter um chamado tempo de reptação diferente, ou seja, o tempo que ela leva para percorrer o próprio contorno, ele tende a aumentar à medida que a gente aumenta a sua massa molar. Esse tempo também era dependente da topologia da cadeia. Se eu tenho mais grupos laterais, eu tenho, enfim, parâmetros que vão alterar a quantidade e o tipo do meu movimento de reptação, certo? Então, se eu tenho grupos laterais, isso pode, às vezes, que ela vai se comportar como um tubo de referência, né? Então, ela vai acabar se movimentando um pouco mais. Pois bem, então agora a gente começa a conversar um pouco mais num ponto específico, tá? Onde é que a gente pode utilizar as reações de polímeros? Esse aqui é o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, que eu já estudei faz um bom tempo, até utilizei na minha tese de doutorado, e ele se fez muito útil porque ainda ele serve para estudar outros tipos de sistemas de nanopartículas com polímero. Essas partículas aqui, elas tinham da ordem de uns 2 nanômetros, tá, de um lado até o outro. São chamados de POSS, ou silsesquioxano. É como se fosse uma sílica, tá, uma partícula inorgânica, na qual se tinham grupos funcionais laterais ligados a essas partículas, onde se permitia fazer reações químicas com essas partículas e, obviamente, ou construir polímeros do zero ou modificar polímeros. Então, é análogo a gente colocar uma nanopartícula, ou até mesmo uma carga, como um carbonato, ou sílica, uma borracha, certo? Eu preciso ter um certo grau de compatibilidade. O que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte: à medida que eu vou mudando esse R aqui, ó, que é um grupo orgânico, eu posso sintonizar, ou seja, tornar um sistema mais solúvel ou menos solúvel, dependendo do meio, num solvente ou num polímero. Analogamente é a mesma coisa, né? No meio de alta viscosidade ou no meio de mais baixa viscosidade. Pois bem, à medida que a gente aumenta a quantidade, por exemplo, de monômero, seja essa pequena partícula de sílica, tá? A gente vai aumentando, para aumentar essa quantidade aqui ligada, eu teria que aumentar a eficiência de mistura e normalmente a quantidade de iniciador. No caso, se eu estiver tratando uma reação via radicais livres, isso é proporcional. Eu aumento a quantidade, a concentração do iniciador, eu aumento, por exemplo, a taxa de propagação numa polimerização em cadeia. Tá? Então, ou seja, eu aumento a quantidade possível de partícula que vai ligar. Mas isso pode ter consequência também, dependendo do polímero que a gente vai utilizar. Se for um polímero que possa ter cisão via backbiting, que vai, à medida que eu gero uma fração de monômero que vai sendo quebrada, ele retroalimenta e vai cada vez mais quebrando a cadeia. E vai gerando cada vez mais líquido. Então isso pode também ocorrer. Mas aqui tem algo bem interessante, né? Nessas micrografias de microscopia de transmissão, aqui dá para a gente ver
no ar é que a gente tem as partículas mais distribuídas. Obviamente que localmente, porque são nanopartículas. Você vai utilizar, às vezes, quantidades que são pequenas, tá? Então, tem que analisar o sistema como um todo. Mas, a gente pode ver uma coisa. E eu tenho formação, por exemplo, de grandes aglomerados, né? Lembrando que essas partículas têm mais ou menos 5 nanômetros de tamanho, tá? E essa barrinha aqui na micrografia tem 50. Mas um ponto interessante é que se a gente promove o aumento da reação química entre as partículas e a partícula e a cadeia polimérica, naturalmente a gente muda a zona de transição, né? Porque eu tenho uma partícula inorgânica e que eu tenho uma cadeia ao redor. Mas eu tenho entre esses dois materiais um meio que é heterogêneo, então eu tenho uma zona de transição que vai de um material até o outro, né? Eles terminam e começam. Então eu posso mudar essa zona de transição, certo? E reduzir o tamanho da região de transição entre as fases, certo? Ou seja, gerar quase que um gradiente aqui, químico, que vai reduzir a zona de transição. À medida que eu faço mais reação química entre as partículas com o polímero, eu consigo gerar um gradiente de transição mais suave entre uma fase e a outra, ou seja, digamos que para quem trabalha com sistema bifásico, em outras palavras, eu melhoro a interface entre os sistemas. Tá? A interface entre a fase orgânica e, digamos, a inorgânica. E eu consigo promover isso através de uma reação química. Isso já é muito conhecido quando a gente faz, por exemplo, sais em fibras, né? Faz camadas de modificação em fibras de vidro, fibra de carbono, para utilizar com materiais como epóxi e outros. A gente faz isso. Agora, quando foi desenvolvido esse estudo, a gente mediu isso e determinou que esse tamanho dessa zona de transição era da ordem de mais ou menos 5 nanômetros. Isso é muito pequeno. Então, medir isso aqui não é uma coisa muito fácil, não. Tá? Então, reduz. Mas, por consequência, como está se tratando de um sistema polímero e nanopartículas, normalmente sistemas heterogêneos, como compósitos, eles tendem a ter escoamento não muito bem comportado. Ou seja, cada fase tende a responder de uma forma e o escoamento não é tão homogêneo assim. Então, aqui aplicando uma relação para a geometria em fase oscilatória, né? Construindo um chamado gráfico de RAM, que é o módulo de armazenamento em função do módulo de perda. Quando eu tenho um sistema que tem comportamento homogêneo, como um polímero puro, por exemplo, ele tende a se comportar de forma, isso em experimento em condições viscoelásticas lineares, né? Tende a apresentar uma linha reta. Mas quando eu tenho um sistema carregado, ele tem um desvio aqui na região, principalmente na região de baixas frequências, para quem já está habituado a trabalhar com geologia, então em baixas frequências começa a apresentar desvios. Mas quando a gente vai lá e faz a reação química, por exemplo, começa a desaparecer isso. Ou seja, demonstra que eu posso tornar esse escoamento desse sistema de um nanocompósito uma natureza mais homogênea, não é que isso é importante. Por exemplo, obviamente que aqui essas medidas são em condições viscoelásticas lineares. Num escoamento, por exemplo, numa moldagem, eu estaria numa condição não linear. Mas pense que o comportamento seria mais caótico ainda, em condições não lineares. Então, a gente poderia fazer com que essas partículas no escoamento, por exemplo, não fossem retardadas, certo? Num grande gradiente de pressão, a ponto de formar aglomerados, quando eu vou produzir uma peça, pensando em termos práticos, né? Eu vou injetar uma peça e eu estaria reduzindo a probabilidade dessas partículas que eu vou adicionar no polímero migrarem para uma região, ou seja, ficar na superfície, quando eu vou moldar elas, com um gradiente de concentração diferente do que eu teria no bulk da peça, no meio. Então, eu estaria, em termos práticos, auxiliando nisso. Desculpa. Eu estou já uma semana meio doente. Pois bem, isso para um sistema, por exemplo, pensando num sistema bifásico, né? Mas reações de polímero a gente pode aplicar outro contexto, tá? Por exemplo, nesse contexto aqui, a gente utilizou um óleo de soja modificado com anidrido maleico, que é muito fácil de produzir, tá? Colocar óleo de soja no anidrido maleico a alta temperatura, eu começo a adicionar um
um óleo que tem natureza bem apolar, grupos orgânicos que são de natureza mais polar. Isso se torna muito mais compatível, por exemplo, com polímeros de natureza polares, como, por exemplo, poliamida 6. Tá? Então, depois foi feita uma reação em bulk, né, sem solvente, com essa poliamida em extrusão em parafuso duplo. E aí, aqui o bacana era o seguinte, que a gente conseguia modificar essa poliamida, né? Isso tem uma aplicação bem interessante, que é, utilizando apenas 1% desse aditivo, a gente conseguia induzir, por exemplo, o material a aumentar muito o seu grau de cristalinidade. Tá? Porque, obviamente que uma poliamida de extrusão ela tem alta massa molar, mas o fato dela ter alta massa molar faz com que ela tenha maior dificuldade para se organizar, para cristalizar. Isso também dificulta. Quando eu utilizo um aditivo como esse, o ideal é que ele lubrifique as cadeias, mas ele não tem efeito demasiado, por exemplo, como migração. Por exemplo, migrar para fora eu perder o efeito dele, ou ainda desestabilizar o fluxo durante um processo de moldagem. Tá? Então, nesse caso, houve uma redução da viscosidade, ó, como está vendo aqui na curva em vermelho, ó, ela, comparado com a preta, que é do polímero puro, ela vai reduzindo a viscosidade, ela é muito próxima, né? A de 1% e a com sem nada, né, no polímero puro. Mas quando eu adiciono muito maior quantidade desse aditivo, o que acontece? Eu tenho inicialmente viscosidades maiores, mas depois ela despenca aqui, ó. Ela reduz muito mais. Isso dá instabilidade durante a moldagem por injeção, para produzir uma peça. Tá? Então, tem que levar em consideração isso. Mas o interessante é que, mecanicamente, com 1% desse aditivo, essa poliamida, ela chegava a deformar, tá? Ela chegava a deformar aquela seca, aquela hidratada, né? Porque o polímero como poliamida absorve muita quantidade de água, o polímero polar. Então, ela deformava, ó, seca, mais de 400%, enquanto que o polímero puro deformava aqui da ordem próxima a 50%. Onde é que isso se torna interessante? Isso se torna interessante quando a gente vai fazer o processo de fiação. Então, por exemplo, uma linha de anzol é uma poliamida que foi estirada. Quando eu estiro, eu formo a maior fase cristalina, e essas linhas elas têm que ter maior propriedade mecânica. É o mesmo princípio quando a gente faz, por exemplo, a utilização de uma fibra. Certo? Uma fibra para a produção de um material têxtil. Né? A poliamida é muito utilizada para a produção de materiais têxteis, né? Camisas, enfim. Então, eu melhoraria a minha condição para produzir o estiramento, sem alterar a condição de fluxo. Então, poderia estirar muito mais, fazer a fibra muito mais orientada, onde eu ganho propriedades mecânicas, porque eu vou aumentar. Né? O polímero orientado tem propriedades mecânicas muito maiores do que ele não orientado. Tá? E em termos de transição vítrea, por exemplo, se a gente for comparando o módulo de armazenamento em função da temperatura, você não tem uma redução com 1%. Você vai ter uma redução dessas transições, principalmente porque você começa, numa poliamida, a mudar um pouco a dinâmica das ligações de hidrogênio. Porque você está colocando um óleo ligado, que ele é mais apolar, então você vai mudar a natureza das ligações de hidrogênio que estaria nos grupos amídicos. Tá? Bom, um outro sistema que é muito simples também, que a gente estudou, era produzir plastificantes secundários. Tá? Um plastificante, por exemplo, com óleo de soja, porque é barato e era fácil de fazer. Então, às vezes a gente tem que ter uma certa, digamos assim, criar algumas ideias, né, nas universidades que ainda não tem tanto material assim para trabalho. Tá? Então, era bem simples de produzir esse aditivo para PVC, né? A PVC utiliza muita aditivação, plastificante primário, secundário, principalmente para redução de transição vítrea, né? Que eu posso ter um PVC que é utilizado desde uma tubulação rígida, que não vai ter plastificante, é muito pouco, ou um material flexível, como uma mangueira de jardim, mas é o PVC. Então, já pode utilizar um material que é de fonte renovável, como um óleo, e fazer um processo de oxidação, uma oxidação induzida, simplesmente colocar ar comprimido em alta temperatura, e aí produzir, por exemplo, grupos hidroxilas,
nesse material, certo? E aí, dependendo do grau de interação que a gente vai tendo com esse PVC, a gente vai mudar a fração, a tática do PVC, ou seja, aqueles cloros que eu tenho aqui, eles vão virar a hora para um lado e a hora para o outro, né? Se eu reduzo a tática, que é sem ordem, eu estou fazendo com que eles fiquem mais orientados numa certa direção, em função da minha interação, certo? Ou seja, quanto mais grupos polares, mais interação eu tenho com o cloro aqui da minha estrutura. Então, isso é bem simples de fazer. Mas esse óleo, né, que a gente modificou simplesmente oxidando, né, esse óleo de soja oxidado, ele serve também para fazer revestimentos, porque um revestimento barato e tem uma certa durabilidade, porque como o óleo ele é mais apolar, ele tende a repelir a água. Tá? Então, tem uma certa... é fácil de fazer. Então, aqui nesse caso, a gente estudou como é que era o comportamento da formação, de fazer um revestimento híbrido, que utilizava um aminocilano junto com esse poliol, e mais fazendo, então, utilizando um isocianato para produzir um revestimento à base de poliuretano. E a gente determinava, né, que ficavam as regiões ricas de silício, né, que o aminocilano, então, ele tinha, formava esses clusters mais ricos em silício, né, principalmente formando, por exemplo, então, tanto ureia quanto por exemplo, imidas, né? Enfim. Então, a partir disso, a gente estudou como é que era o comportamento desse revestimento, tanto em termos de suas microestruturas, né, o tamanho das microestruturas, como é que era a distribuição dessas microestruturas, já que o poliuretano podia formar domínios, né, domínios entre um bloquinho e outro, e ter esse material híbrido junto, tá? Então, e também aqui, de forma mais simples, né? Como é que era o ângulo de contato quando a gente comparava a água e N-hexadecano? A água, então, uma substância bem polar, né? Então, repelia, e o N-hexadecano totalmente apolar. Então, dá para ter uma noção de como era a superfície desse material. Com isso, a gente utilizou uma técnica chamada GDOS para determinar como é que era a distribuição de silício, se esse silício que a gente usava no aminocilano estava mais na superfície ou mais no bulk, né? Então, de fato, ele ia mais para a superfície e depois formava uma camada homogênea, que era a superfície, até chegar aqui no substrato, que era o substrato metálico, que a gente fez o revestimento e depois estudou como é que era a corrosão, ou seja, quanto tempo levaria para esse material suportar uma condição corrosiva, assim, uma névoa salina, na verdade. Tá? Então, isso foi uma coisa bem interessante, a aplicação do material, né, de fonte renovável. Mas a produção, às vezes, desses materiais de fontes renováveis, ela perpassa algumas técnicas experimentais ou técnicas de produção desses materiais que a gente acaba tendo que utilizar para serem, não vou dizer efetivos, mas tentar melhorar algumas características das reações de produção deles, sem utilizar, por exemplo, ou catalisadores organometálicos, ou enfim. Então, nesse caso, a gente começou a estudar essas reações para a formação desse poliol, que era utilizado para a produção do revestimento híbrido, ou do revestimento do poliuretano, utilizando reações assistidas por micro-ondas. Tá? Só que vamos lembrar lá, as micro-ondas são ativas a sistemas que têm ligações químicas que são polarizáveis. Né? A água tem uma ligação química polarizável, mas, por exemplo, o óleo de soja que a gente coloca no micro-ondas, muito pouco polarizável. Ou seja, ele praticamente não tem efeito a radiação de micro-ondas. Mas a vantagem é que eu posso induzir, ou seja, utilizar algumas outras características desse meio para fazer uma reação, ou seja, tornar um sistema mais seletivo a certos reagentes que são mais polarizáveis, e aí facilitar a produção desses produtos, como um poliol, por exemplo. Tá? Quando a gente faz uma reação química, vai produzir qualquer produto e usa um meio, que vamos dizer um meio convencional, que é basicamente convectivo, né? Condutivo, depois convectivo para o meu meio,
Se eu utilizar longos tempos de reação, o que pode ocorrer é a degradação no meu produto. Tá? Nas micro-ondas, a gente vai ter um rendimento de aquecimento muito elevado. Não são as micro-ondas que vão, por exemplo, ocasionar processo degradativo, mas sim o longo tempo de exposição a alta temperatura para qualquer espécie orgânica. Tá? As micro-ondas são a energia muito baixa. Bom, agora, quando a gente está obtendo polióis à base, para produção de poliuretano à base de óleo de soja, a gente pode partir, por exemplo, de um poliol, de um óleo de soja epoxidado, que isso pode ser comprado comercialmente, inclusive, que ele vai ter esses grupos aqui, esses oxiranos, certo? E aí eu faço uma reação de epoxidação, e aí depois, se eu quero produzir um polímero, eu posso fazer uma alcoólise, por exemplo, uma reação facilmente feita, né? E nessa alcoólise, a gente pode utilizar um álcool. Mas no caso de produzir um poliol, eu posso utilizar um álcool bifuncional, certo? Porque um álcool bifuncional, por exemplo, como o dietileno glicol, tá? Ele é interessante porque ele tem um momento dipolar bem elevado. Momento dipolar, né? Ou seja, é uma propriedade que eu posso pegar numa tabela ou medir. Esse momento dipolar significa que essa substância é altamente polarizável. Ou seja, esse dietileno glicol, ele pode ser utilizado para reagir com o meu óleo epoxidado e ainda causar um superaquecimento, porque ele tem uma tangente de perda bem elevada. Ou seja, ela é altamente sensível às micro-ondas. Então eu superaqueço meu meio e reajo rapidamente. Isso em 5 minutos. Eu tenho, por exemplo, seletividade da ordem de 99%, 98%, algo que a gente não tem numa reação convencional. Tá? Então isso é um exemplo de situações que as reações de polímeros, né, fazem parte, né? Vou obter um subproduto de fonte renovável para depois obter um polímero, por exemplo, de fonte renovável para uma aplicação como um revestimento ou fazer uma espuma, que seja. Tá? Um outro caso de estudo bem interessante, que a gente fazia uma reação de alcoólise assistida por micro-ondas de um copolímero. Né? Quando a gente faz uma reação com um polímero, a solubilidade do polímero no meio, que eu inicio a reação, é um papel fundamental. Porque eu preciso ter os grupos químicos, todos eles disponíveis, para que a reação ocorra. Essa reação de alcoólise, a gente faz ela, por exemplo, com hidróxido de sódio. Mas eu tenho que ter um meio que seja razoável para manter o produto que vai sendo gerado durante a reação e o polímero ainda que está lá, que está sendo formado, estável. Tá? Então, isso é bem interessante porque nesse sistema com micro-ondas era possível obter, por exemplo, taxas de conversão da ordem de 2000% por hora. Tá? E ainda, obtendo, por exemplo, um terpolímero, que era esse aqui, esse terpolímero, ele tinha aplicações bem interessantes, por exemplo, para produção de biomateriais, para produção de compatibilizantes para outros sistemas bifásicos, poliméricos. Tá? Funciona muito bem, porque à medida que a gente vai formando esse grupo aqui, esse grupo álcool aqui, ele vai formando cada vez mais ligações de hidrogênio. Então as cadeias vão ficando cada vez mais compactas porque a interação é muito forte. Tá? O polímero vai ficando cada vez melhor, por exemplo, com uma propriedade de barreira. Tá? Mas essa reação, a gente tinha desenvolveu um método para poder determinar quanto, num método simples, baseado em massa, né? Uma vez que a gente converte parte dos grupos aqui do acetato de vinila em álcool, né, a gente consome esse grupo. E no caso da perda de massa, né, numa análise termogravimétrica, esse copolímero ele libera ácido acético na primeira perda de massa. Na segunda são os grupos etilênicos que estão sendo decompostos. Então, pela diferença que você tinha na primeira perda de massa, era possível construir uma relação para determinar a conversão, que era muito parecido, né, só que massa é um padrão primário, a utilizar uma outra técnica instrumental, ressonância magnética, ou até mesmo infravermelho. Tá? Então, com isso, depois a gente desenvolveu, utilizando o infravermelho, para entender um pouco mais como é que eram as interações que ocorriam entre aquele grupo acetato que sobrava, do processo de alcoólise, e do álcool que foi formado.
né, formavam ligações de hidrogênio. Então, ok, vamos entender como é que o que é mais favorável. São as interações álcool com álcool ou as interações álcool com acetato. Tá? Então, a gente fez uma série de convoluções das bandas de infravermelho e previu, né, que estavam as posições exatas, fazendo entumecimento do polímero com etanol, por exemplo, com octanol. E aí, a gente fez a previsão, né, de como é que se comportava o grau de alcoólise, né, utilizando dois tipos de padrões, como o infravermelho e a termogravimetria. Elas tinham uma correlação, digamos, excelente, que é difícil de obter experimentalmente uma técnica correlacionando com a outra. Né, tanto o grau de alcoólise e o grau de quanto esses grupos estão se ligando. Mas, algo que é interessante, assim como a gente mistura, por exemplo, água e álcool, né, a gente mistura água e álcool, coloca sal na água para baixar a temperatura de fusão da água, né? Utiliza muito disso. Nos polímeros a gente também pode ter isso, principalmente quando a gente começa a ter um grau de interação, a gente mistura dois polímeros, né? Mistura um polímero, um poliéster, né? Um PLA com, por exemplo, um PVOH. Então começa a formar o éster, começa a formar interações de hidrogênio. Isso vai alterar assim, a temperatura de fusão, o comportamento mecânico, né, a partir dessas interações secundárias formadas. Mas interessante que à medida que a gente está aumentando o grau de alcoólise, a temperatura de fusão ela tende a ir mais próxima, no caso do copolímero DVA, não é do polietileno, tá? Mas ela vai aumentando de forma diferente. Normalmente, se eu misturo, eu tenho um processo de interação muito forte entre duas cadeias, a tendência não é aumentar a temperatura de fusão, mas pelo impedimento de movimento é reduzir. Então, isso gerava para nós um comportamento que era, digamos que, um anti-Nish-Yang, porque essa equação aqui ela é parecida com a equação de Van 't Hoff para previsão desse efeito coligativo, né? Então, o normal seria quando eu misturo dois polímeros descer aqui, ó. Mas agora não, ele tendia a subir. Então, o fato de ter reduzido o tamanho do grupo lateral por ter formado o álcool, que é menor que o acetato, fazia com que eu gerasse um chamado local screening, ou seja, regiões locais onde tinha interações de hidrogênio preferencial. Tá? Ligações de hidrogênio preferencial. E depois eu fiz um modelo dessa, como é que eram as interações que existiam entre o que era mais favorável, se era o álcool com álcool ou acetato com acetato. E, de fato, o álcool com acetato é mais favorável. Tá? Eu fiz um modelo para prever isso e funcionou direitinho. Tá? Bom, então, vou passar aqui, que era só no caso da... O interessante no nosso sistema que a gente utiliza micro-ondas, tá? No caso, tanto para obtenção de poliol ou quanto para obtenção de modificações de polímeros utilizando reações assistidas, como no caso do IVA, né? É que a gente pode utilizar esse tipo de sistema, tanto para, no caso do IVA modificado, para compatibilização dos sistemas poliméricos, né? Onde eu vou reduzir a tensão interfacial entre, por exemplo, eu misturo um polímero A com um polímero B, eles têm alta tensão interfacial, eu posso reduzir, e eu posso reduzir também os tamanhos dos domínios, porque à medida que eu tenho uma tensão mais baixa, eu reduzo os domínios, enfim, isso tem uma série de vantagens, como estabilização de morfologias, etc., em sistemas bifásicos. Mas, quando a gente está produzindo poliuretanos, o poliuretano, por si só, é um sistema bem complexo, porque eu posso ter formação de fases ordenadas ou desordenadas. Tá? Eu vou lá utilizar um isocianato, normalmente, né, se eu tenho um poliuretano que é base do cianato, ou que vai dar origem, normalmente, a um segmento rígido, e o poliol vai dar origem ao flexível, o que faz com que ele tenha aquelas propriedades elásticas. Tá? Só que isso ocorre, essa formação desses domínios, quando eu tenho uma separação de fase. E, normalmente, isso pode ou não acontecer, depende muito da termodinâmica do sistema. Tá? Quando eu tenho segmentação de fase,
Normalmente nesses tubos que a gente usa para automação industrial, mangueirinhas, né, essas mangueiras, eu tenho normalmente um poliuretano com fase separada. Ele é termoplástico e tem fases separadas. Mas, às vezes, em outros tipos de poliuretanos, como poliuretanos de revestimentos, eu não necessariamente preciso ter fase separada. Mas, num certo grau, pode ocorrer isso. Quando eu estou utilizando polióis ou derivados de fontes renováveis, normalmente esses domínios eles tendem a se misturar mais ou menos, tá? Então, no caso, eu posso ter um MDI aqui, eu posso ter um extensor de cadeia, ou posso ter toda a parte do poliol. No poliol, como eu mostrei anteriormente, poderia ser a parte aqui dessas cadeias, normalmente que vai estar amorfa, formando então a fase flexível que vai dar a elasticidade. Só uma pergunta, vocês têm alguma dúvida até então? Como é que está aí? Até agora está tudo tranquilo, tá? Nenhuma pergunta foi colocada até agora, não. Tá bom. Então, o pessoal vai começando a saturar um pouco o cérebro, assim, vai uma coisa muito específica. Bom, então, o poliuretano, desde poliuretanos que a gente vai utilizar para fazer espumas ou parte de sola, de calçados, enfim, aplicações tem muitos, eu vou mostrar depois alguma coisa para vocês. Eles podem ter partes de segmentos, partes da cadeia, que formam uma certa segregação. Tá? E essa segregação, a gente consegue, por exemplo, medir, ou até mesmo essa segregação de fase, a gente consegue sintonizar ela, alterar ela, a partir dos constituintes. Tá? Por exemplo, utilizar uma base termodinâmica como parâmetro de solubilidade, e aí tender a fazer polímeros que tenham mais ou menos fases segregadas. Tá? Isso tem certas consequências. Polímeros, por exemplo, poliuretanos termoplásticos com alto grau de separação de fases, em geral eles vão ter propriedades mecânicas maiores, porque, em geral, quando formam microdomínios na estrutura, eles vão ter maior densidade de ligação de hidrogênio local, e aí as propriedades mecânicas são maiores. Tá? Então a gente pode, por exemplo, determinar como é que esses polímeros estão ocorrendo essa separação de fase, utilizando, por exemplo, resultados de espectroscopia de infravermelho e deixando, por exemplo, estudando primeiro o poliol, ou seja, o constituinte de fase flexível, inicialmente, depois imergir ele em água para determinar as posições exatas das bandas dele imerso em água, depois, por exemplo, imergir eles em amônia para determinar como é que seria o grau de simular esse poliol como se ele tivesse já ligado, formando o grupo uretano. Tá? Com isso, ele determina as posições das bandas de infravermelho e depois vai começar a trabalhar no problema real, que é o problema do polímero, né? Que é ter um dos constituintes, entender bem como é que ele está, e aí depois pegar esse sistema já pronto, né? Por exemplo, o tubete lá que eu fiz, de poliuretano, ou o revestimento, e aí entender como é que é o grau de separação de fases. O grau de separação de fases é bem interessante, porque eu posso, como eu comentei para vocês, eu posso sintonizar ele utilizando um extensor de cadeia, um álcool pequeno, ou uma mina, enfim, ou uma... Certo? Então eu posso utilizar essa molécula pequena, esse extensor de cadeia, como parte dos reagentes envolvidos na reação, e aí fazer com que essas cadeias fiquem mais compactas ou menos. Isso tem um papel bem interessante, porque eu posso sintonizar, para vocês terem uma ideia, a resistência à hidrólise do material. Resistência à hidrólise para poliuretanos é uma medida clássica, onde a gente imerge esse polímero num banho com água a alta temperatura, e aí, por exemplo, polímeros que têm grupos polióis de poliéster, eles começam a quebrar. O éster vai quebrando, vai sofrendo clivagem, e aí eu posso degradar esse material, ou seja, eu posso produzir um polímero que ele seja mais facilmente degradável, a partir do controle da microestrutura. É possível fazer isso, claro. A grande questão é os fragmentos que são gerados a partir dessa quebra, se eles são mais ou menos tóxicos. Esse é um ponto bem interessante quando a gente trata de polímeros
tanto polímeros biodegradáveis ou não. Tá? Mas, enfim, então a partir desse sinal entre 1600 e 1800 no infravermelho, a gente pode deconvoluir esses sinais e atribuir aquelas bandas, já que foi feito no passado o conhecimento do monômero, né, no caso do poliol, que formava. E assim, determinar as proporções relativas e encontrar quanto daquele segmento que formou o rígido está disperso no flexível, né, já que formam, por exemplo, microdomínios. Né? Qual é a fração que eu tenho aqui que está dispersa no flexível? Ou ainda, qual é a fração que eu tenho aqui que se misturou, porque uma parte se mistura. Tá? Isso não é perfeito. Certo? Porque eles vão se formando microdomínios a partir das interações. Interações secundárias, como ligações de hidrogênio. Tá? Então, é possível a gente determinar qual seria a fração de fase mista, a fração de fase que está dispersa, enfim, dependendo, obviamente, da constituição que a gente vai ter. Então, a gente vem estudando isso há um longo tempo já. Por exemplo, a gente trocou um extensor de cadeia. Como é que se comportava esse sistema? Olha, então, isso até para você ter uma ideia, depois gerou um produto que eram tubos, esses tubos para automação, etc., mais transparentes, mais translúcidos. Vou mostrar depois ali um dado para vocês. Onde, se eu fosse comparar a translucidez, ele tendia-se mais próximo do vidro do que de um polímero opaco. Tá? Então, é interessante a gente controlar essa microestruturação a partir da reação, né? E da escolha dos monômeros, a partir, no caso, da termodinâmica, para a gente entender. No caso da termodinâmica, eu vou utilizar os parâmetros de solubilidade desses materiais. Tá? Aqui, bem interessante que a gente tem, no caso desse polímero de óleo de soja, é o mesmo que foi feito o poliol de fonte renovável, e aqui foi determinado o tamanho dos domínios, né? Então aqui eu tenho um domínio aqui, já na parte, no microdomínio, né? Na parte organizada, qual é o tamanho desse microdomínio, e depois aqui a parte mais em alto ângulo, né? Aqui foi feito um merge das curvas de Sachs e Wilcox, então para espalhamento de baixo e alto ângulo, né? Onde aqui no caso, quando a gente vai utilizando extensores de cadeia, que estão aqui o monoetilenoglicol, um 4-butanodiol, dietilenoglicol, começa a formar aqui uma certa organização. Porque no poliuretano, quando eu coloco o álcool pequeno, ele tende a segregar e formar fases mais organizadas. Diferente do que quando eu tenho, por exemplo, só o poliol e o meu isocianato. Tá? Então eu posso forçar essa estruturação. E obviamente que propriedades mecânicas também são melhoradas a partir disso. Tá. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês um caso que eu trabalhei há alguns anos e talvez vai ficar mais claro no ponto, né, que eu vou chegar, tá? Que é a obtenção de poliuretanos por extrusão reativa. É um sistema no qual a gente obtém o polímero utilizando, por exemplo, um sistema de reação com uma extrusora de parafuso duplo. Tá? Os poliuretanos, aqui dá para ter uma noção um pouco melhor, né? O poliuretano termoplástico foi utilizado desde para produzir, por exemplo, coração artificial. Então, eu posso produzir, por exemplo, bolsas de sangue, aqueles tubetes, solas de calçado, enfim, revestimentos para couro, né? Parte que vai ficar em cima do couro. Enfim, tem a parte touch, assim, dos automóveis, é tudo de poliuretano. Então, o consumo desse material ele só aumenta. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente construiu a primeira planta com tecnologia 100% nacional. Então, foi um projeto que eu iniciei junto com meus alunos no laboratório, depois a gente construiu uma planta em escala industrial. Tá? Então, desde as capinhas de celular aí, que o pessoal compra, calçados, tubetes, enfim, pneu sem câmera, né? Isso pode ser uma realidade para questões, principalmente dentro da cidade, né? Então, o poliuretano termoplástico, tá? Quando ocorre separação de fases, ele é um copolímero em bloco, tá? Onde ele tem diferença de parâmetro de solubilidade entre a fase flexível aqui e a fase rígida, tá?
Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, creio que sim. Tá? Então, essa fase rígida, ela forma uma densidade maior de ligação de hidrogênio, que essa é a fase, aquela que separa, quando eu coloco as moléculas menores. Mas dependendo da situação que a gente tenha nesse copolímero em bloco A e B, eu posso ter formação de micromorfologias diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma composição exata, 50% de uma fase da outra, eu posso formar lamelas. Se eu tenho um pouco abaixo, um pouco acima de uma fase flexível ou rígida, eu posso formar, por exemplo, giroides. Se eles são mais baixos, eu posso formar cilindros ou esferas. Isso é a composição de um bloco, aqui no caso, bloco B ou bloco A. Né? O bloco B poderia ser, por exemplo, um poliol de óleo de soja, como eu mostrei para vocês, e a parte A, o isocianato. Né? Bom, essa microseparação, ela, como eu comentei para vocês, eu posso sintonizar ela, mudar ela, a partir dos reagentes que eu escolho. Tá? Na extrusão reativa, a gente utiliza uma extrusora, ou seja, um sistema de parafuso duplo, onde eu vou montar esse sistema de parafuso duplo para atuar como se fosse um reator. Esse parafuso ele tem algumas características que são distintas dos parafusos de Arquimedes, que a gente tem uma única rosca, digamos assim. Tá? Num parafuso duplo, intermeshing ou interpenetrante, como esse aqui, tá? O polímero vai fazer um 8 no fluxo aqui dentro, certo? Porque uma rosca fica dentro da outra. E a gente pode construir esse parafuso conforme eu deseje. Tá? Isso muito a gente constrói esse parafuso dependendo das características da reação. Por exemplo, se as reações são mais rápidas, eu posso construir o parafuso de uma forma, se elas são mais lentas, porque isso vai ditar o meu tempo de residência. Tá? Basicamente é isso. O tempo de residência, ou seja, o tempo que o monômero entra aqui de um lado e vai sair polímero aqui. E tem que sair polímero. Isso funciona muito bem para sistemas onde as reações químicas são razoavelmente rápidas, 2, 3 minutos. Tá? Onde eu posso entrar com os monômeros e produzir polímeros. Tá? Então, essa aqui a gente tinha montado, a gente comprou essa extrusora, depois montou todos os sistemas de alimentação para esse sistema, e aí é que estava saindo, entrava líquido e saía aqui um cordão de polímero, e já era peletizado, pronto para uso. Essa extrusora aqui, ela produzia 2 kg por hora. Tá? Depois a gente montou um sistema, que estava aqui a parte da alimentação em cima, que produzia 200 kg por hora. Então, o desafio era bem maior, né? Aqui, quando você errava na faixinha aí dos quilogramas. Aqui não, né? Que o negócio também era em quilogramas, o negócio era meio bruto. Porque esse sistema aqui, ele não existe, não existia tecnologia brasileira. Ele existe desde a década de 70, já na Alemanha, nos Estados Unidos. Mas isso aqui as empresas têm, elas desenvolvem e fica como um segredo industrial, e elas não vendem, né? Então, ó, aqui está saindo polímero polimerizado, totalmente transparente, ou seja, a gente conseguia controlar a morfologia dos blocos, e aqui estava saindo a 200 kg por hora. Então, isso é produção comercial, não é brincadeira, assim, tá? Então, e nessa planta, para você ter uma ideia, que a gente construiu ela, projetou ela, enquanto que a extrusora pequena tinha um LD lá de 48, essa aqui tinha que ser 52, ela tinha um monte de condições para controlar, tinha que controlar fluxo de saída, então tinha que ter bomba de engrenagem, coisas dessa natureza. Mas o que a gente precisa ter para poder produzir um polímero por extrusão reativa? Tem que ter algumas características, tá? Primeiro, a gente precisa ter o fluxo, ou seja, o tempo de residência, ele é um sistema acoplado com as características de transferência de calor e de reação, tá? Então, eu tenho a questão da reação química, que libera calor, que ela está acontecendo, então ela vai liberando calor. Eu tenho a questão que eu comentei para vocês no início lá da viscosidade, né? Que essa cadeia vai crescendo, então ela começa a se entrelaçar. E tem o problema que é terminar a reação. Ou seja,
final, na saída da extrusora, uma gosma, né? Uma massa de alta viscosidade que eu não consiga fazer com que forme grãos. Ou seja, existe todo um problema difusional, um certo limite da reação, que tem que ser contornado. Ou seja, a construção do parafuso da extrusora tem que ser de uma forma que auxilie esse problema. Tá? Então, a vantagem da gente produzir polímero dessa forma é que a gente não utiliza solvente. É só os monômeros e sai polímero. Então você não tem problema. Eu posso remover parcialmente se eu tiver voláteis na extrusão. É um processo contínuo, eu ligo o reator, estabilizo ele, entra em regime permanente e vai. Certo? Hoje essa planta está produzindo lá mais de 50 toneladas por mês, ela fica em Caxias do Sul. Então eu posso modificar os sistemas modulares para permitir a utilização de aditivos junto ou condições de fluxo diferente. Bom, obviamente que tem desvantagens, né? Eu preciso trabalhar com sistemas de alta viscosidade, que são muito difíceis de remover calor. Eu tenho um tempo de residência que é curto, tá? Então, torna o processo um pouco complexo, porque eu tenho um sistema que é acoplado, né? Convecção, reação, tudo junto. E aumentar as escalas, né? A partir de uma escala de laboratório e para uma escala industrial. Isso é um pesadelo, tá? Mas esses parafusos que a gente vai utilizar na extrusora para fazer reações, eles têm que ter algumas características, tá? Eu diria assim que para uma reação química, a principal característica é ter uma relação entre o diâmetro interno e externo do parafuso da ordem, tá? Da ordem, por exemplo, de 1,8, tá? Porque eu preciso ter um aumento de volume aqui, ó, volume de reação muito maior, por exemplo, do que utilizando uma que tenha uma extrusora que tenha 3 lóbulos. Porque aqui eu teria mais cisalhamento em cada um dos cantos, mas, em compensação, o meu volume de reação é pequeno. E aí isso pode dar superaquecimento. Então, não é uma boa escolha. Então, uma das jogadas é utilizar um volume de reação maior. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, uma coisa que eu enfatizo muito quando eu mostro dados desse projeto é o seguinte: nada acontece no nosso país sem que tenha financiamento. Tá? E ele depende, obviamente, do financiamento público e, em bons casos, quando o financiamento público se consegue ter uma convergência entre o financiamento público e até mesmo uma entidade privada, isso tende a funcionar. Tá? Obviamente que tudo isso depende das pessoas, são as pessoas que fazem as coisas para pessoas, então esse é o ponto essencial. Então isso aqui a gente iniciou em 2014, o governo do estado colocou um aporte de R$300 mil, então que iniciou, comprou equipamento, começou a desenvolver o processo. Então isso levou, em 2015, houve um aporte, desculpem, um aporte do FINEP para desenvolver essa planta, tá? De mais ou menos 1.600.000, então aqui está a extrusora numa escala é muito grande, né? Muito maior. Isso aqui é um monstro para processar polímero. Depois, esse projeto ele teve um outro aporte de 500 mil, na época, isso foi a época da pandemia, para desenvolver superfícies antivirais, tá? Depois ele teve um aporte da FAPERGS para a produção de identificadores animais, aquelas etiquetas que tem, todas as etiquetas, o Brasil é o maior, é bem engraçado, né? O Brasil é o maior, que tem o maior, digamos, rebanho no mundo, não sei se o Brasil hoje é, mas digamos que é um dos maiores produtores de proteína animal. Mas todas as etiquetas usam polímero importado. Ou seja, a gente depende essencialmente de comprar polímero, depois processar aqui no Brasil, produzir as etiquetas e vender. E, incrível que pareça, são multinacionais francesas, né, que imprimem, fazem a etiqueta e vendem aqui no Brasil. Então tem todo um problema aí. Então a gente desenvolveu o polímero para a produção dessas etiquetas. Obviamente, uma coisa agora, ok, temos o polímero desenvolvido. É você conseguir entrar nesse mercado, que é um mercado extremamente fechado, dominado por empresas multinacionais, ou seja, a gente não domina nada, tá? Mas, passo a passo, pode ter uma concorrência, você vai poder ter barganha principalmente de mercado, né?
E aí a coisa fica um pouco mais justa, digamos assim, tá? Então, tanto identificadores para bovinos, para suínos, enfim, utilizam esse sistema. Tanto as coleiras antipulgas também, de cachorros, usam poliuretano termoplástico, mesma coisa, tá? Depois, por último, aqui em 2021, teve um aporte de 1 milhão num projeto para desenvolver TPUs para aplicações avançadas. Então, isso possibilitou a construção de uma nova planta piloto, tá? Então, percebam que esse projeto ele teve incrementos de aportes financeiros do Estado, ou seja, o que fica bem evidente, que o que vai para frente, não uma vez o dinheiro desenvolve uma pesquisa, ele para, que vai para frente, é aquela pesquisa que você vai recebendo aporte contínuo e de um grau, uma certa robustez, tá? Isso funciona em qualquer país, em qualquer país é assim que funciona, tá? Então não adianta eu ter um estudo, algo extremamente importante, mas às vezes você tem que casar com a demanda. Esse projeto foi para frente porque a empresa que mais produz tubos no Brasil, na América Latina, ela fica em Caxias do Sul. Então, ela tinha demanda para produzir esse polímero, mas ela não tinha tecnologia. Então, se você não conseguir casar bem as entidades, o fato é que dificilmente o projeto vai vingar. Tá? Então, isso mostra para nós que a gente precisa ir passo a passo e atuar muitas vezes com projetos de maior aporte em cadeias que já estão definidas, ou reduzir um grau de importação, ou muitas vezes ofertar algo que é importado, que possa gerar uma competição de preço, não ficar, por exemplo, digamos, tão dependente de importações, né? No caso, quando teve a pandemia, foi um caos, porque ninguém tinha insumos no país, então tem um desabastecimento. Então, muitas vezes a gente tem que começar a abrir os olhos também para isso, né? É importante a pesquisa básica, como eu mostrei para vocês, desde lá de conhecer o parâmetro de solubilidade e vim crescendo nisso, né? Entendimento lá do básico, isso é importante, não tem como deixar de fazer, senão não consigo produzir polímero com propriedades controláveis, mas também pensar no que isso vai dar no final, tá? Então, esses polímeros de base de óleo de soja para produzir e controlar a densidade de ligação de hidrogênio, isso muda o grau de separação de fases, tá? Onde é possível esses domínios rígidos e flexíveis aumentar a solubilização de um domínio no outro, ou seja, fazer com que ele possa. O efeito prático, muitas vezes, disso vai ser, como eu vou mostrar agora para vocês, né, controlar a transparência, né, que é uma lamínula de vidro, no azul mais escuro, e aí eu controlar quanto eu vou ter de um desses monômeros para aumentar a transparência num comprimento de onda da luz visível, ou seja, isso é muito importante para muitas aplicações, né, eu olho na mangueira, quero ver o fluido passando, então, isso é interessante, aumenta a transparência óptica, simplesmente controlando a microestrutura desses polímeros, tá? Então, esse é um caso que, digamos assim, funcionou muito bem. Um outro exemplo aqui que a gente trabalhou, acho que todo mundo já utilizou alguma roupa íntima que tenha, por exemplo, a composição de poliamida 6 e elastano. Isso é um problema gravíssimo para a indústria têxtil, porque ela não consegue reciclar. Tá? Ou até mesmo a indústria de recuperação de polímeros, né, a poliamida 6, eu vou reprocessando, ela vai reduzindo as propriedades. Então, uma forma muito simples é, por exemplo, a gente utilizar uma reação que o poliuretano tem a alta temperatura, ou seja, o grupo uretano, o carbamato, ele tem um equilíbrio, ele é instável em alta temperatura, e aí eu posso utilizar essa característica desse grupo para fazer uma outra reação química, por exemplo, com a poliamida, com os terminais, principalmente com esse terminal aqui,
esse terminal NH2, que fica ativo na poliamida, ele reage mais rapidamente com o poliuretano em alta temperatura, e aí o que acontece é que a gente forma quase que um polímero, digamos assim, um graft, e eu consigo aumentar as propriedades, aqui no caso é modo de armazenamento em escoamento, aumento a viscosidade, ou seja, um polímero que muitas vezes tem massa molar baixa, a gente consegue, durante o processamento, aumentar a massa molar para melhorar as propriedades de aplicação. Isso hoje é uma coisa que é uma demanda, tá, para o mercado, principalmente para polímeros reciclados, né, porque eu pego lá uma embalagem, por exemplo, não são para todos os polímeros, mas hoje eu tenho tecnologia e estudos para vários, né, eu posso pegar por uma embalagem de polietileno, se ela reprocessa demais, ela vai quebrando as cadeias, né, quebra no meio, e eu perco propriedades. Eu posso fazer certas reações específicas para aumentar essa massa ou ter menos perda de massa molar, né, ter uma estabilidade hidrológica melhor e aí continuar reutilizando. Né, que o grande problema da melhoria de circularidade dos polímeros muitas vezes é o uso único. Eu compro uma embalagem e uso só uma vez. Não quer dizer que eu compro uma embalagem e vou utilizar sempre na mesma, digamos, sempre da mesma forma. Eu posso, por exemplo, utilizar ele de uma vez numa determinada aplicação e em outra aplicação. Mas eu preciso ter propriedade. E se eu tenho a propriedade mecânica que é mantida, estabilidade hidrológica para processar, esse polímero vai ter valor agregado. Então esse é um grande problema assim, para qualquer setor de reciclagem. Aqui é só um caso que a gente estudava a produção de nanopartículas híbridas, onde utilizava esse aminocilano aqui, o mesmo que a gente utilizou lá em cima para a produção dos filmes híbridos, mas fazia essa pequena nanopartícula aqui se associar. Então ela tinha a característica de formar quase como se fosse um BlackBerry, e a gente controlava essas interações aqui, removia parte desses cloretos aqui, e fazia com que a partícula híbrida, né, orgânica e inorgânica, se associasse. E aí controlava essa associação aqui a partir da troca iônica, né, removia parte dos cloretos e fazia com que as partículas se associassem. E aí estudava como é que eram os regimes de agregação dessas nanopartículas, etc. Tá? Depois foi interessante que a gente começou a utilizar essas partículas para produzir um biolubrificante, que ele mantinha o coeficiente de atrito estável à medida que a gente aumentava a carga. Né? Tinha uma colega que trabalhava com tribologia, então a gente iniciou esses estudos, fazia a modificação de um ácido oleico, e aí ela mantinha, né, porque como ela é bem pequena e esférica, ela atuava quase como se fosse um pequeno rolamento. Então, isso funcionava. Depois, um outro exemplo, né, que a gente trabalhou com reações, é como é que a gente poderia juntar informações ou utilizar polímeros como poliuretanos em aplicações como reparação do disco intervertebral. Isso aqui tinha um aluno que ele fez um mestrado faz um tempo, e aí ele desenvolveu um adesivo, né? Esse adesivo ele precisava ser injetável, ele precisava reagir aqui, porque quando faz a cirurgia do disco intervertebral, você remove, fica um orifício, e essa região de colágeno é pouco vascularizada. Então, se está tudo ok, você tampa, né? É um selo, você tampa essa região do colágeno, e, enfim, esse polímero, obviamente que ele tem propriedades mecânicas muito melhor do que o de colágeno, então a gente estudava como é que esse sistema iria reagir, né? E quanto tempo precisava para terminar essa reação, né? E se ele teria a viscosidade injetada dentro de uma seringa e ficar em contato com o colágeno que você tem no disco intervertebral para poder tapar. E aí fez um modelo de como isso reagia, né? Principalmente para poder prever como é que seria a conversão desse material, né? Ou seja, quanto eu converto desse polímero, desse adesivo, para um polímero que ele tem que ficar e ele não pode ser extrudado, ele tampa o orifício e ele não pode ser jogado para fora, ele vai sofrer pressão, né? E aí depois a gente controlava esse tempo. Obviamente que quando a gente fez testes em célula desses materiais, inicialmente ele matava um pouco das células, mas depois elas cresciam mais facilmente na superfície do polímero, tá? Devido à reação com isocianato. Bom, não é novidade para ninguém que a resistência
antimicrobiana é um ponto que foi muito tocado, principalmente na questão da pandemia, né? Tinha não só a resistência antimicrobiana, mas também quando a gente pensava em superfícies de materiais que tivessem uma certa atividade, principalmente para combater os vírus. Depois se viu mais tarde que, ok, isso era importante, mas o vírus tinha uma certa mortandade razoável na superfície de algo. Mas isso no início da pandemia não se conhecia absolutamente nada, tá? Mas ainda, de qualquer forma, em superfícies onde a gente vai utilizar materiais que não estão, por exemplo, em hospitais, a gente pode ter uma certa vantagem de utilizar materiais que têm uma certa atividade, porque no hospital a gente está num meio onde a gente tem uma quantidade de patógenos muito grande. E aí eu posso ter, por exemplo, a formação de bactérias que são altamente resistentes a antibióticos, etc. Tá? Mas a gente pode contornar, ou ainda, se não contornar, não resolver, ou gerar, por exemplo, situações como, por exemplo, utilizar poliuretanos à base d'água. Tá? Poliuretanos à base d'água, ele é um polímero que a gente polimeriza, ele é basicamente utilizado para fazer revestimentos. Tá? Então, vou utilizar aqui o isocianato, um extensor de cadeia que vai formar um grupo catiônico, tá? E um poliol. E aí, nesse extensor eu vou formar uma nanopartícula tipo Corshell, que eu posso, por exemplo, utilizar outros tipos de nanopartículas que têm uma certa atividade. Nanopartículas orgânicas, por exemplo, como carbon dots, ou, por exemplo, partículas de óxido de titânio, têm atividade fotodinâmica. Tá? No caso dos carbon dots, são partículas de carbono, onde eu posso produzir carbon dots da forma que vocês imaginarem. Tá? Eu posso produzir carbon dots em casa, por exemplo, utilizando o forno de fogão, pirolizar o material, uma pirólise controlada, né, a 200 graus, por exemplo, e pegar esse material carbônico e fazer a extração dele depois e gerar nanopartículas. Onde essas partículas elas vão exibir uma certa fluorescência, um determinado comprimento de onda, que depende dos grupos que estão na superfície. Tá? O interessante dessas nanopartículas é que quando elas recebem a radiação ultravioleta, elas podem gerar radicais livres. E esses radicais livres, se eu tiver numa superfície, eles vão, por exemplo, causar lesões em células. Tá? E essas células poderiam ser, por exemplo, as células das próprias bactérias. Tá? Então, gerando lesões, por exemplo, nas paredes celulares das bactérias, ela mataria. Né? Então, eu posso ter um material que é extremamente, digamos, não tem o problema de lixiviação de metal, mas ele é orgânico. Mas ele geraria radicais livres simplesmente pela ação da luz ultravioleta, e se a bactéria estivesse em cima do material, esses radicais livres iriam reagir na parede celular e aí causaria mortandade, tá? Pois bem, então a gente pode fazer isso tanto na pirólise, como comentei para vocês, num fogão em casa, ou assistida por micro-ondas, e aí eu gero isso rapidamente, né? Por exemplo, utilizando um ácido cítrico, etileno diamina, e eu gero nanopartículas que estão aqui emitindo como onda azul. Elas vão ter radicais aqui na superfície, ó, hidroxilas, ácidos, etc., dependendo da composição, né? Vou ter NH2, e ela é amorfa, né, de carbono. Mas numa produção, por exemplo, de um polímero como um poliuretano à base de água, normalmente eu produzo ele, faço uma extensão da cadeia, cresço ela e depois faço uma inversão de fase. Tá? Removo o solvente que eu utilizei, normalmente é acetona, e tento tornar o polímero em forma de nanopartícula solúvel. E depois eu posso, por exemplo, pintar uma superfície e ele vai formar um filme. Tá? Só que essas nanopartículas aqui carbônicas, elas são solúveis em água. Eu posso controlar os grupos que estão aqui para tornar o parâmetro de solubilidade facilitado para que elas se tornem solúveis no meu meio. E aí a gente pode ligar elas ou colocar elas da forma que elas não lixiviem no polímero que vai formar depois um filme, por exemplo.
Tá? Então isso é uma coisa bem interessante de fazer, e a gente fez. E depois viu então que esses polímeros formados, eles aumentavam a capacidade deles quando colocados, por exemplo, em radiação ultravioleta, eles emitiam mais radicais livres, eram formados e matavam as bactérias. A gente fez esses testes, eu não me lembro se eu coloquei aqui ou não, mas, por exemplo, chegavam a essa questão. Uma outra aplicação bem rápida que a gente fez, isso há um tempo atrás, isso mais em termos de uso de parâmetro de solubilidade, era obter fibras para fazer liberação de feromônios. Tá? Tem um sistema para obtenção de fibras, né, isso tem vários sistemas, mas esse aqui é bem simples. Utilizava o blow spinning como se fosse uma pistola para fazer pintura com ar. Aí você utilizava, por exemplo, um solvente, EVA e o feromônio. O feromônio era a substância utilizada para ou atrair ou para repelir as pragas. Nossa ideia era utilizar feromônios para a praga de citrinos, porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma produção muito grande de citrinos no vale aqui, do Vale do Caí, né? Então, um veículo muito bom para fazer liberação é uma nanofibra, porque a área superficial é muito grande. Então eu posso muitas vezes, não só num ciclo de cultivo, mas às vezes em 2 ou 3 ciclos de cultivo, ter o feromônio sendo liberado, né? Que é diferente de você fazer uma aplicação de um agrotóxico, por exemplo. Que eu aplico e tenho só um ciclo de cultivo. Então, isso é utilizar para uma aplicação um pouco mais interessante. E aí a gente desenvolveu depois como é que eu utilizando, por exemplo, técnicas de gravimetria, termogravimetria, para prever o perfil de liberação desse feromônio. Então, ele iria liberando, por exemplo, até na ordem de 70 dias, fazer a liberação, para poder saber quantos ciclos de cultivo, aqui no caso era uma liberação que era estimulada por temperatura, mas a gente fazia a extrapolação dessa condição de liberação para a temperatura média, né, a média ambiental, digamos assim, né? E aí conseguia, se não me engano, isso trabalhar em 2 ciclos, 3 ciclos de cultivo, tá? Um outro tipo de aplicação para reações de polímeros que a gente pode ter é na reciclagem de pneus, tá? Os pneus, a gente vai estar com um sistema que foi feito ligações cruzadas, principalmente monossulfídicas ou polissulfídicas, com enxofre, né? E não é novidade para ninguém que métodos de reaproveitamento desse tipo de material, eles tão certamente desenvolvidos, mas muitas vezes não é que eu preciso pegar o pneu e transformar numa outra coisa. Muitas vezes eu posso pegar esse elastômero, modificar ele parcialmente, ou seja, dessas partículas que normalmente são moídas, e aí conseguir inserir ele num outro ciclo de produção de um outro produto. Isso também é importante, tá? Então, isso faz com que a gente aumente a questão de circularidade para esses produtos. Então, não é que eu vou pegar o pneu e produzir agora tudo do zero. Enfim, posso ter técnicas que eu despego o pneu, pirolize e gere monômero de novo. Ok, é uma saída. Mas eu posso ter técnicas que são razoavelmente simples, que podem, por exemplo, modificar partes dessas partículas de pó de borracha, onde eu melhoraria a minha faixa, ou seja, a minha gama de aplicação para outros ciclos produtivos. Tá? Então, isso também se torna importante. Então, dentre as técnicas que a gente pode ter para utilizar para desvulcanizar um pneu, eu poderia utilizar, por exemplo, desde a própria moagem, a pirólise, a incineração. Dentro da desvulcanização, que é quebrar as ligações de enxofre, eu poderia ter a mecânica, a biológica, utilizando então micro-organismos, ultrassônica, micro-ondas ou química. Tá? E as moagens dependem, se for, por exemplo, moagem criogênica, depende do tamanho de partícula que a gente vai atingir, ou da qualidade do material a ser moído. Então, em micro-ondas, a gente vai utilizar a borracha, normalmente é uma borracha que ela é apolar, ou seja, ela não é ativa à radiação de micro-ondas, mas ela a borracha, a gente tem muito negro de fumo.
E no nego de fumo tem um sistema heterofásico, eu consigo acumular cargas na superfície quando exposto a micro-ondas, devido a um fenômeno chamado polarização de Maxwell-Wagner, e aí tem um superaquecimento. Com esse superaquecimento, ela quebra essas ligações, e aí a borracha vai ficando mais líquida, vai baixando a viscosidade, né? Ou ainda, ultrassom, aí ela vai ser, não vai ser tão... eu vou utilizar a onda mecânica, né? Para fazer a quebra dessas ligações e outras, né? Para tornar isso, eu posso construir sistemas contínuos, como extrusoras, por exemplo, com ultrassom, e aí fazer o processo de recuperação. Mas a gente trabalhou mais num sistema mecânico, tá? Onde esse sistema mecânico ele utiliza uma câmara aqui, rotores, onde coloca o pó de borracha, e aí o que vai acontecendo? Ele vai quebrando as ligações, parte da cadeia, e também essas ligações polissulfídicas, tá? E esse sistema aqui, a gente depois fez a previsão de onde é que eu quebraria mais, onde é que eu teria melhor seletividade, ou seja, qual era a condição de processamento, que a gente teria maior seletividade a quebrar seletivamente as ligações de enxofre, ou através de cisão randômica, pode quebrar tanto a cadeia principal, quanto as ligações de enxofre. E aí, a gente fez uma previsão, né, para esse sistema, onde, dependendo da condição, ele se tornava extremamente seletivo, ou seja, quebrava as ligações de enxofre. Mas dependendo da condição, ou seja, quando era mais agressivo, principalmente em relação ao uso de altíssimas velocidades, da ordem de taxas de cisalhamento maiores que 5.000 segundos a menos 1, se tornava mais cisão randômica. Tá? Mas aqui a grande sacada foi que eu poderia processar esse material em câmaras grandes, que existem industrialmente, durante 5, 6 minutos, aquecer um pouco o material e cisalhar, e eu poderia aumentar o grau de incorporação desse resíduo num percentual maior num outro produto. Tá? Isso a indústria faz, por exemplo, se eu compro um Havaianas e eu quero Havaianas lá, SBR, e aí eu quero, por exemplo, a sobra das aparas da Havaianas eu quero reincorporar de novo no meu produto. Tá? O que eu faço? Eu moo e eu posso fazer com que esse produto, ao invés de utilizar às vezes 10% do meu resíduo de produção, eu posso aumentar para 20%. Isso parece, aumentei só 10%, mas gente, isso é enorme em relação à condição de utilização do volume que é gerado. Então, isso tem uma importância muito grande. Tá? Aqui vou mostrar uma outra aplicação, eu já vou indo para os meus momentos mais finais, uma aplicação que eu tenho trabalhado um pouco mais agora, assim, tá? Junto com o pessoal da Suécia, que é prever o comportamento de degradação térmica, de novo, lembrar lá do início, reações de polímeros também estuda como é que os polímeros vão quebrar. Então, como é que eu tenho aqui uma polimida aromática, esse polímero aqui, para você ter uma ideia, ele tem temperatura de transição vítrea de 400 graus. Ou seja, ele é utilizado para aplicações aeronáuticas. Tá? E tem uma temperatura de transição vítrea de 400, altíssimo módulo de elasticidade. Então, vocês não imaginam o que é um compósito com fibra de carbono com esse tipo de material. Parece metal. Tá? E é extremamente leve. Então, lá na universidade na Suécia, eles trabalham com esse tipo de polímero. Então, a gente estava trabalhando, no caso de umas das coisas que eu trabalhei lá, era como é que eu vou estudar a degradação térmica desse polímero e construir, por exemplo, modelos de reação que fossem, digamos assim, melhores para fazer a previsão. Tá? Todo mundo conhece a aplicação de termogravimetria, por exemplo, dinâmica, quando eu utilizo lá uma taxa de aquecimento como essa aqui, 2, 4, 5, 6, e eu monitoro a massa em função da temperatura. Tá? Isso é uma aplicação dinâmica. Aí eu posso vir aqui estudar quanto tempo, quando eu inicio, que eu perder massa, quando eu termino, né? Olha que ele inicia próximo a 500, isso é muito alto. Esse polímero pode ser utilizado a mais de 300 graus, de forma quase que intermitente. Então isso
Então eu posso ir a 300, vou abaixar, então 200 graus para ele não tem problema algum, tá, de utilizar. Então era feito, por exemplo, painéis próximo ao motor de aviões ou coisas assim, tá, outros tipos de pés. Bom, mas todo mundo conhece questões de aplicação de termogravimetria em condições não isotérmicas, né, onde eu submeto meu material a um aquecimento e monitoro como essa massa se perde em condições com menos temperatura. Todo mundo conhece também aplicações de termogravimetria em condições isotérmicas, onde a gente vai monitorar como a massa se comporta com o tempo, em determinadas temperaturas. Tá? Então eu posso ter a condição também não isotérmicas, né, como eu comentei para vocês, onde eu aqueço o meu material e vou ver quanto perde massa. Bom, todo mundo pensa assim, olha, então vou fazer um modelo matemático para entender quanto tempo esse material, se eu aplicar ele numa condição lá, sei lá, 200 graus, quanto tempo ele suportaria. Bom, eu posso obter um dado extrapolado na minha condição não isotérmica, ou posso chegar mais próximo de uma condição isotérmica. Tanto faz. Mas isso leva tempo. Tá? Eu preciso de uma condição isotérmica, tempo de análise. Mas todo mundo, se fosse olhar agora para o problema, iria olhar para o problema e dizer, olha, eu tenho uma cinética isotérmica, eu tenho uma cinética de reação não isotérmica para a quebra daquele polímero aromático complexo que forma um termo rígido, tá? Quando faz a reação e forma um compósito. Mas aí, o que eu estava propondo para eles não era trabalhar nesse sistema isolado, tanto isotérmico ou não isotérmico, mas sim trabalhar no sistema junto, tá? Ou seja, obter um modelo matemático que pudesse prever essas curvas, as linhas em vermelho, é um modelo previsto, tanto o modelo fosse satisfatório para prever tanto as condições não isotérmicas e isotérmicas junto. Ou seja, você obter não uma descrição da tua reação de quebra, de forma que ela satisfaça tanto a condição isotérmica quanto não isotérmica, ou ambas juntas. Né? Ou seja, a isotérmica ela é muito boa para baixas temperaturas, ela é mais precisa, e a não isotérmica ela é melhor para altas temperaturas. Só que muitas vezes a gente vai utilizar um polímero, tá, em condições que as temperaturas são baixas. Esse é o problema. Tá? O final disso tudo era para a gente poder prever, tá, quanto tempo ele iria se comportar lá em 200 e poucos graus, que era uma temperatura na qual o painel próximo à aplicação desse compósito iria. Tá? Então isso aqui é algo interessante, assim, ou seja, eu saber se essa reação que vai haver da quebra, ela vai ocorrer de uma forma autocatalítica, mas não só para uma condição isotérmica ou não isotérmica, ser capaz de prever junto. Tá? Então isso é uma coisa que eu estava trabalhando agora, então eu agradeço a vocês aqui pelo tempo disponível, deixo alguns contatos, eu acho que no início da apresentação tem o meu e-mail, então fico agora à disposição de vocês para a gente conversar um pouco. Otávio, parabéns pela apresentação. Poxa, fantástico. Como você mesmo falou durante a apresentação, muita coisa, muita informação. O mundo dos polímeros é fantástico, né? As aplicações, então, Exato. São incríveis. Assim, eu acho que o que nos limita é a nossa criatividade, né? Porque Exato. os polímeros têm aplicações fantásticas. Mas temos perguntas para você, tá, Otávio? O nosso excelente. aluno aqui, Pablo Henrique Vieira Diniz, inclusive ele foi aluno de vocês, tá? O Pablo foi nosso aluno aqui da graduação, foi para aí fazer a pós-graduação e fez um mestrado aí com vocês, ele é engenheiro de Minas, e voltou para o doutorado aqui conosco, tá? Tá, então vamos lá. Eu gostaria de saber sobre a modificação química dos polímeros. Ele queria saber se ela altera as propriedades físicas dos mesmos, Sim. melhorando-as e abrindo novas aplicações. E aí ele quer saber como ter controle nessas modificações para garantir que a propriedade correta é que está sendo alterada. Ok. Bom, isso perpassa normalmente pela escolha do que tu quer modificar. Por exemplo, se eu quero modificar um polímero para tornar ele mais polar. Tá? Vamos supor que o meu problema seja só polaridade para poder
fazer uma impressão na superfície. Ok, então eu vou lá, gero grupos na superfície com alta descarga elétrica, eu não vou prejudicar tanto assim a característica da massa molar, né, que a massa molar ela é proporcional à propriedade mecânica, né? Se eu quebro muito a cadeia, é semelhante a gente pensar num espaguete, né? Eu tenho um espaguete que ele consegue se enganchar, enquanto que eu tenho o pene que ele não se engancha. Então, se eu vou quebrando o espaguete a um certo ponto, eu não consigo mais enrolar ele no garfo. Então, o que acontece? Às vezes, a modificação química que você vai fazer, você vai usar lá, por exemplo, uma reação via radicais livres, vamos supor. Isso foi muito utilizado na literatura, estudar modificações de polipropileno com grupos vinílicos, principalmente para interação com um sistema carregado ou para composto. Tá? Isso é bem comum. Composto com fibra natural, o vidro, enfim. Bom, qual é o grande desafio? Você fazer a modificação a ponto que você não quebre a cadeia, a tanto que ela fique pequena e você não consiga mais enrolar no garfo. Porque quando a cadeia ela é muito pequena, em escoamento, normalmente a cadeia pequena vai na frente da grande. Ou seja, ela tem uma grande tendência de desmisturar. Entendeu? Porque num polímero, no meio, a viscosidade ela é muito maior que, vamos pensar, num óleo de cozinha, ela é muito maior que uma maionese. Ela é como uma massa de modelar em alta temperatura. Aqui no meio é muito viscoso. Aí o que acontece? Se as pequenas estão muito quebradas, elas vão escoando, e eu estou escoando por uma diferença de pressão, elas vão na frente. Então eu posso forçar a desmistura. E aí, aquela modificação não serviu para nada. O melhor é eu ter uma cadeia que tenha tamanho, seja modificada, e tenha tamanho parecido do polímero. Isso garante com que eu tenha uma separação de fase menor. Bom, aí a questão é a seguinte, depende do tipo de reação que eu vou utilizar. Se eu utilizo reações radicais livres, normalmente o que pode ser feito é utilizar um chamado agente de transferência. Eu transfiro o radical para ele, e aí ele torna o radical mais persistente, e aí ele vai quebrar menos, porque o radical vai lá, ataca a cadeia e quebra no meio. Então eu posso usar um agente de transferência junto, e aí a reação fica um pouco mais lenta, mas aí eu consigo ter a modificação mais controlada. Então depende, tem que ver o arranjo da reação. Tá? Em geral, se for radicalar, tem que fazer isso. Legal, perfeito aí, professor. Eu aproveito para fazer a minha própria pergunta aqui, colocar, você falou aí sobre a parte dos plásticos, dos polímeros biodegradáveis, e isso é uma coisa que vai e volta, a gente acaba também sempre pensando no quanto é que impacta sobre a decomposição, o tempo de decomposição desses polímeros, às vezes que ficam expostos, né, o descarte acaba sendo essa preocupação, a grande movimentação. E a minha pergunta é o seguinte, até que percentual a gente consegue atualmente produzir polímeros biodegradáveis? Você chegou até a comentar aí que a questão, depois de alguns outros problemas, e o quanto isso consegue acelerar a decomposição. Tá, então vamos lá. A maioria dos polímeros biodegradáveis, eles têm que ter alguns grupos químicos, certo? Por exemplo, a gente sabe que o nosso cabelo é formado de proteína, certo? Então, quando a gente faz vou usar me perdoem no meu exemplo, tá? Mas eu não consegui ver. Quando a gente faz quem já viu uma exumação, vai perceber que o cabelo fica. Ou seja, um grupo de proteína que tem alta ligação de hidrogênio, ele demora mais. Mas a gente sabe que a proteína também é utilizada para fazer o fio para fazer sutura. Ou seja, ele é absorvível dentro do organismo. Se eu fizer pontos lá, com o tempo ele vai sumir. O organismo absorve. Bom, as reações para quebra, e tanto dentro do organismo, reações, elas naturalmente têm certas diferenças. Se eu estiver no meio externo, eu vou ter efeito da radiação ultravioleta, vou ter efeito de água, atrito, enfim, uma série de coisas. O que acontece? Em geral, os polímeros como PLA, PHB, esses polímeros todos degradáveis, eles têm um grupo químico comum que é o éster. Tá? Então eles têm que ter esse grupo éster que ele é facilmente hidrolisável, e aí eles vão quebrando em fragmentos menores. O grande problema para os polímeros biodegradáveis é que quando a gente vai produzir ou pensar num polímero como esse, biodegradável,
Os grupos éster, ou seja, eles são instáveis em alta temperatura e em condição que tem umidade. Ou seja, é um negócio chato de trabalhar, tá? Porque ele degrada, ele quebra, assim. O PET, por exemplo, é um poliéster, tem éster. Mas o PET tem um componente, que é o ácido tereftálico, que não permite com que as bactérias comam ele, digeram porque é um aromático. Embora já se tenha estudos que mostrem que tem enzimas que conseguem quebrar esse PET e esse ácido. O problema é o seguinte, é que você não tem essas enzimas disponíveis em todo o solo. Você tem elas em laboratório. Então, o problema é isso. Às vezes a gente faz um ensaio que o polímero biodegradável está numa condição de laboratório, uma condição muito específica, tem as bactérias que vão comer eles, mas aí quando eu coloco no meio, o solo, por exemplo, recebeu uma alta demanda de agrotóxico. Tá? Notoriamente, a gente sabe que o solo é meio poroso. O que vai acontecer com a biota do solo? Morre. Eu coloquei uma molécula, uma substância, que ela era tóxica, vai morrer. Então, mas vamos tentar racionalizar. Bom, num polímero tanto biodegradável quanto não biodegradável, eu tenho regiões, domínios, que são mais organizados, como os domínios cristalinos. Quanto maior for a quantidade pode ser em massa ou em volume, desses domínios, mais difícil é de degradar. Porque mesmo num polímero biodegradável, como o PLA, que tem a formação desses domínios, a água tem dificuldade para penetrar e hidrolisar, porque precisa de hidrólise, já vem no nome, precisa de água para hidrolisar, porque as ligações de hidrogênio são muito fortes, as interações são fortes entre a cadeia, e aí a água não passa para o meio para quebrar. Ou seja, quanto mais amorfizado ele tiver, mais quebra. Então esse é um balanço que às vezes tem que se fazer, tanto para a utilização do polímero biodegradável, tanto para a produção de novos. Um outro ponto que é muito importante, que eu toquei em relação ao PET, né? O PET se degradaria, a questão é que às vezes o resíduo da degradação é tóxico, é que os produtos da degradação, às vezes, do polímero são piores do que ter o polímero sólido. Ter o polímero sólido, eu vou lá com a mão, eu cato ele, e eu levo lá, faço moagem e recupero. Mas se o meu produto de degradação é tóxico, eu não consigo mais tirar do solo. Então isso é um problema também. Então, às vezes, a melhor saída é a mais simples, que é a reciclagem mecânica. Porque você tem algo que você não tinha antes no solo, como um ácido, por exemplo, vamos supor um ácido tereftálico, você acidifica o solo, e quanto tempo vai levar para aquela substância degradar por radiação ultravioleta e aí quebrar em fragmentos menores, etc, etc. Então, esse também é um problema. Então, eu acho que para poder funcionar isso, você tem que ter uma coisa meio em cadeia, assim, que... Ok, eu preciso ter polímeros biodegradáveis? Sim, eu tenho, por exemplo, vários sacos de lixo que eu ganhei quando eu morava na Suécia, que a separação seletiva lá é um negócio que eu nunca vi no mundo, tá? E o governo fornecia sacos biodegradáveis para a gente colocar o lixo orgânico. Onde é que você coloca? Eu coloco o meu lixo orgânico em saco de polietileno. Daí você mas aquele polietileno pode ter aditivo oxibiodegradável. Uma parte degrada, mas uma grande parte vira microplástico, ou seja, eu só tiro o problema muitas vezes nos meus olhos. Então tem que se haver também condições para que você dê o destino dos polímeros corretamente. Se eu vou usar um PLA modificado para ser mais flexível, ter um filme para fazer saco plástico, ok, vamos dar essa finalidade. Mas não quer dizer que eu não vá ter que continuar pesquisando polímeros, como aquelas últimas que eu mostrei, as polimidas, porque seguramente, se a gente quiser produzir aeronaves com menor peso, até mesmo espaçonave, se é a fronteira do ser humano, eu vou precisar de polímeros que suportem, porque é uma relação de massa e combustível, não tem o que fazer. E é interessante,
a sua resposta, porque no final a gente vai observando que há uma série de desdobramentos que às vezes a gente não discute ou não quer olhar, que são as reações Sim. daquilo que acaba sobrando, né? E no geral a mídia bombardeia o setor de polímeros dizendo o seguinte: temos que ser ambientalmente correto. Não, eu acho esquece essa questão da interação e até mesmo as reações que estão atrás. A questão, assim, a gente tem que olhar para o problema de uma forma um pouco mais macro, né? Vamos lá. Há 20 anos atrás a gente não tinha tantos produtos embalados no supermercado com embalagem de polímeros. Ok, é um fato, né? Mas tem a questão toda da insegurança alimentar. A população mundial cresceu. Então, não adianta a gente fechar os olhos para um lado. Vamos lá, eu faço uma embalagem de polímero de fonte renovável, vou colocar em contato com carne. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Então, a gente não consegue fugir de certas situações, porque você quer ir no supermercado, você quer comprar a bolacha recheada, não pode estar mole. Se comprar o salgadinho, não pode estar mole. Você não vai comprar. Eu até mesmo brinco muito com meus alunos. Eu disse, bom, vocês só compram água se vocês enxergam a água. Se eu fosse passar para vocês aqui, ó, eu fiz água numa embalagem de papelão. Você compraria água ou compraria dessa aqui da garrafa translúcida? Então, a gente desenvolve certas coisas que é difícil de contornar. Então, fica... Mas existem... Hoje, a gente tem tecnologia, solução tem para tudo. Certo? Se não dá para recuperar, então vamos utilizar pirolizar, obter os monômeros de novo, ou vamos ter energia, enfim. Solução tem para tudo. O que às vezes não tem, às vezes, é um pouco a vontade. Porque, obviamente, que construir uma planta para produzir energia, vamos supor que a saída fosse, vamos queimar, vamos tratar. Tudo bem, essa é a saída. Mas você sabe melhor que eu, o contexto é igual, seja no Rio Grande do Sul, ou seja em Minas, né? Isso às vezes não dá ibope. Isso é verdade. A tecnologia existe, o Brasil tem para tudo. Otávio, temos uma pergunta aqui de um dos grupos aqui de inteligência artificial do programa. O pessoal quer saber o seguinte: o que a inteligência artificial tem ajudado vocês nos polímeros? Por exemplo, projetos de novos polímeros ou a questão de fabricos. Vocês têm utilizado a inteligência artificial, Otávio? Bom, em algumas formas, por exemplo, dá para você utilizar a inteligência artificial de forma fechada, né? Por exemplo, você tem um grupo muito grande de dados, de informações, e aí você quer fazer a previsão de uma condição que você não tenha estudado. Então, ela te serve, mas isso num ambiente fechado, tá? Mas, por exemplo, tem bastante publicações hoje, tanto para previsão de propriedades mecânicas baseadas em semelhança, ou ainda para construção de estruturas de polímeros que não se tenha pensado. Isso ela tem ajudado mais nisso. Mas muitas vezes é utilizado num contexto fechado, tá? Não num contexto aberto. A partir de inputs, digamos assim, já estabelecidos. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta do nosso aluno Elin, né, colega do programa. Ele pergunta o seguinte: nos processos de produção de polímeros, quais os principais parâmetros físicos de matéria-prima, como morfologia, granulometria, devem ser priorizados para evitar falhas como trincas, formações de bolhas, fissuras? Né? Ok, mais ou menos eu entendi. Bom, na síntese do polímero, você vai utilizar normalmente um insumo, por exemplo, se for uma reação de fase gasosa, como você tem para polipropileno, polietileno, né, os mais clássicos, aí você vai utilizar um gás lá do nafta, e aí vai chegar para produzir uma esferinha ali de 3, 4 milímetros, e aí depois vai aditivar esse polímero com aditivo anti-UV, vai aditivar ele também com, às vezes, auxiliar de fluxo, até mesmo pigmento. No polímero que eu mostrei para vocês, que a gente construiu a planta, que é uma extrusora, você vai fazendo algumas considerações, você vai utilizar monômeros líquidos. Tá? Ele é um líquido e depois você vai ter também
esse grãozinho, né, mais ou menos 3, 4 milímetros, só que ele é mais elastomérico, né? Pensa no material que ele tem para os tubetes, ele é mais elastomérico. O que acontece? O maior problema que a gente tem, pelo menos para a indústria de polímero, quem vai pegar o polímero depois dos grãozinhos e vai ter um produto, é as condições que você vai moldar ele, né? Então vamos lá, se o polímero é polar, ele tem oxigênio, nitrogênio na estrutura, assim, seguramente, ou tem um cloro, às vezes, tem uma certa polaridade, seguramente esse material tem que ser muito bem seco, porque a água faz uma bagunça ali dentro. Então, você vai ter os cuidados, secar, você vai ter os cuidados, por exemplo, eu vou utilizar eu quero fazer uma pigmentação para produzir uma peça de cor azul. Você vai utilizar a base do pigmento da mesma base do polímero que você tenha. Então, você tem que ter uma série de cuidados, porque senão a peça que você vai fazer não é o problema só trincar, é a mancha, é a falta de controle no processo, porque não secar o polímero faz com que a temperatura se eleve, dê problema no fluxo, porque você está uma massa altamente viscosa, que você pode induzir reação, por exemplo, poliamidas, que são críticas, tem que estar extremamente seco. Você vai injetar ela, fazer uma peça, ou vai extrusar para fazer fibras para fazer têxteis, faz com que as propriedades decaiam, se tiver úmida, de uma forma absurda. Não serve mais. Então, secar, eu diria que é a primeira coisa. Depois, obviamente que regular parâmetros, equipamento, né? Normalmente os fabricantes disponibilizam fichas técnicas com recomendações, mas você tem que muitas vezes olhar para saber se aquele teu equipamento comporta as mesmas recomendações que o fabricante te deu. Porque às vezes você tem um equipamento que não tem a condição de chegar na temperatura, ou até mesmo chega na temperatura, mas o tempo de residência é muito grande. Então tem que haver um certo domínio para poder, a partir dessas fichas, desses